Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Soldados altamente bem-sucedidos avançando na fronteira de Rafah finalmente encontraram o que procuravam. Mais de 25 túneis de contrabando que chegam até o Egito. Alguns desses túneis são tão longos que chegam a meio caminho pela península do Sinai. Relatos indicam que há um total de 200 túneis na região. Agora, os soldados estão posicionados no centro da cidade. Além disso, importantes líderes do Hezbollah foram vistos viajando de carro e um avião israelense o seguiu e atacou. Agora, vamos revisar rapidamente as últimas notícias com imagens reais. Soldados israelenses têm operado na cidade de Rafah por cerca de 5 semanas, avançando diariamente e capturando novos edifícios e estruturas. Inicialmente, eles tomaram o portão da fronteira e os edifícios ao redor. Depois, na semana passada, o foco principal foi a área de Tel Sultan e os túneis na região. Engenheiros de guerra na fronteira estão constantemente patrulhando a área usando materiais especiais para realizar buscas. Esses materiais incluem sonares subterrâneos para detectar túneis. Comandos encontram pontos de entrada na cidade e engenheiros usam esses dispositivos para mapear a região. As informações coletadas são combinadas com inteligência artificial para criar um mapa abrangente. A inteligência identificou possíveis locais e direcionou os soldados para esses pontos. Graças a essas novas técnicas, os soldados israelenses conseguiram grandes sucessos em apenas 5 semanas, o que antes levava meses no norte de Gaza. Relatos indicam que mais de 200 túneis foram encontrados no total. A maioria desses túneis se conecta dentro da cidade, facilitando o movimento, escondendo e armazenando armas para militantes. Alguns túneis não têm conexões e são usados apenas como depósito. Soldados israelenses avançando no bairro Campo Brasil encontraram muitas dessas estruturas, já que o bairro fica perto da fronteira. Os militantes conseguiram esconder algumas armas contrabandeadas em túneis que cavaram aqui. Eles fizeram buracos com dezenas de metros de profundidade e enterraram explosivos nesses pontos. Dessa forma, conseguiram esconder suas armas e explosivos dos aviões israelenses. Agora, com os comandos entrando na área, as estruturas de túneis e depósitos foram expostas. Além disso, os túneis de contrabando que se estendem até o Egito eram as estruturas mais importantes para Israel nas últimas 5 semanas. O objetivo principal era conduzir investigações na região do túnel. Como resultado, encontraram 20 túneis que se estendem até o Egito. Alguns desses túneis são muito longos e chegam até a península do Sinai, além da fronteira egípcia. Há uma cidade chamada SK, e os túneis que chegam até lá permitiram que a organização Hamas contrabandeasse armas sem ser detectada por anos. Nem mesmo o governo egípcio conseguiu encontrar esses túneis porque não achavam que estruturas tão longas eram possíveis. Agora, novas informações foram descobertas enquanto comandos e drones avançavam nos túneis. Foi revelado que as estruturas se estendem por quilômetros. Engenheiros de guerra estão se preparando para explodir partes desses túneis dentro de Gaza, com o objetivo de impedir definitivamente que o Hamas os use. A organização já está isolada e à beira do colapso, com poucas armas e explosivos restantes. Cortar completamente a logística da organização pode acabar com a guerra. Além disso, os soldados israelenses mapearam um total de 200 túneis que se estendem dentro e fora da cidade. Enquanto alguns estão sendo destruídos, eles agora estão decidindo o que fazer com os restantes. Veremos em breve a solução que encontraram. Em terceiro lugar, mencionou-se que as operações israelenses continuam na região de Rafah. Recentemente, soldados enfrentaram dificuldades, especialmente no bairro Brasil, que era uma das sedes do Hamas. Cada 3 edifícios abrigavam militantes, forçando os soldados israelenses a se envolverem constantemente em confrontos para avançar. O Hamas tem um total de 4 brigadas na cidade de Rafah, com 2 delas localizadas no bairro Brasil. Como resultado dos confrontos, uma brigada militante nessa área foi eliminada. Rebeldes encontrados nos túneis e ao redor dos edifícios foram cercados. Relatos indicam que um total de 550 membros armados foram neutralizados. Isso significa que 2 das 4 brigadas do Hamas em Rafah foram eliminadas pelos soldados israelenses.
Os membros restantes da organização estão agora em edifícios no centro da cidade e no bairro Tel Sultan. Os 2 grupos restantes estão nesses bairros. Comandos conseguiram entrar no centro de Rafah com tanques e estão agora conduzindo buscas nos edifícios ao redor, protegidos pelos tanques. A operação nessa área será concluída em breve. A situação no bairro Tel Sultan é complicada devido à estrutura especial da área. Os soldados estão tendo dificuldade em avançar. À medida que avançam em direção ao centro, encontram mais dificuldades e atiradores. Vários tanques foram desativados antes de chegarem ao centro da cidade. Aviões de guerra e drones começaram a fornecer apoio aéreo constante. Disse que os soldados conseguiram assumir o controle de 2 fileiras de edifícios e estão avançando lentamente em direção ao centro. No entanto, a operação deve levar algum tempo. Vamos acompanhar de perto o progresso para ver quando alcançarão sucesso. Em quarto lugar, passamos agora para a fronteira com o Líbano. Há uma semana, houve grandes escaramuças entre Israel e o Hezbollah. Drones de nova geração enviados do Irã para a região estão tornando a situação ainda mais difícil. Mais de 20 drones foram lançados no território israelense em 72 horas. Quase todos eram drones kamikazes, que voam muito baixo e usam o terreno, dificultando a detecção pela defesa aérea. Esses drones são pequenos, então membros do Hezbollah se aproximam da fronteira em veículos e lançam os drones de dentro da floresta. Depois, os militantes recuam rapidamente, dificultando a perseguição. Atualmente, a inteligência israelense está focada em encontrar as fontes desses ataques e os depósitos de drones. Eles estão procurando as pessoas que controlam essas armas e os depósitos. Foi relatado que alguns responsáveis foram localizados. 2 deles foram detectados na cidade de Tire e em aldeias centrais. Esta manhã, soube-se que esses indivíduos estavam viajando de carro e coordenando os últimos ataques com drones. Soldados israelenses na área começaram a rastreá-los, tentando encontrar o depósito de militantes. Os responsáveis não foram ao depósito e permaneceram em movimento. A inteligência ordenou um ataque para impedi-los de fugir. Drones foram direcionados e neutralizaram 2 veículos em 2 cidades diferentes. Dessa forma, 2 membros do Hezbollah foram eliminados. Agora, espera-se que os ataques recentes na fronteira diminuam um pouco. A inteligência continua realizando buscas continuamente. Recentemente, a Marinha de Israel recebeu seu 2º novo navio de desembarque, o INS Kut, que atracou na base naval de Haya. Este navio foi construído nos Estados Unidos e é o 2º da Marinha, após a entrega do INS Nahshon no ano anterior. O INS Kut viajou uma longa distância do estaleiro Pascagoula, no Mississippi, até Israel. A Marinha israelense usa principalmente esses navios para transportar soldados e equipamentos pelo mar e desembarcá-los na costa durante ataques anfíbios. Essa prática está em uso desde a fundação da Marinha em 1948, substituindo os navios antigos desativados em 1993. Cerca de 5 anos atrás, a Marinha de Israel começou a adquirir novos navios de desembarque. Expresso meu agradecimento por acompanhar o canal Militar Estratégico. Até a próxima! O Domo de Ferro de Israel tem sido eficaz em proteger suas cidades até agora, mas nunca enfrentou o desafio de uma guerra em grande escala. O Hezbollah, posicionado ao norte, e o Irã, ao leste, representam ameaças constantes às defesas israelenses. A grande pergunta é: o que acontecerá quando um desses inimigos decidir atacar com força total? Será que as defesas de Israel conseguiriam resistir a um ataque massivo de todos os lados? Ou o Domo de Ferro é apenas o começo do que Israel precisa para se defender? O Domo de Ferro é um sistema de defesa desenvolvido pela Rafael Sistemas Avançados de Defesa e Indústrias Aeroespaciais de Israel para proteger Israel contra foguetes de curto alcance e ataques de artilharia. Ele usa mísseis interceptores como o LM-2084 e o Tamir, e é uma alternativa mais acessível ao sistema americano no Domo de Ferro assim. Imagine que você acorda e percebe que todas as crianças da sua vizinhança estão jogando pedras na sua casa. Sem que elas saibam, você tem um mecanismo de defesa que detecta a trajetória de cada pedra e lança uma de volta na mesma direção. As 2 pedras colidem no ar, salvando suas janelas.
Simples, né? É assim que o Domo de Ferro de Israel funciona agora. Imagine que, no lugar de pedras, os ataques são com foguetes muito maiores e mais caros. No seu cenário de defesa em casa, não custa nada substituir as pedras que você joga de volta. Mas, no caso de Israel, cada míssil interceptador no Domo de Ferro custa mais de 50 mil dólares. A realidade é que, embora o Domo de Ferro nunca tenha falhado, em uma guerra total até mesmo, as defesas robustas de Israel podem ser sobrecarregadas. O Domo de Ferro é mais adequado para defender contra ataques menores. Cada unidade de lançamento de mísseis do sistema geralmente contém até 20 interceptores e o sistema de monitoramento limita a capacidade de interceptar apenas cerca de 20 mísseis antes de recarregar. Quando um míssil inimigo é detectado, o Sistema de Controle de Batalha e Gerenciamento de Armas, BMC, calcula o ponto de impacto com base nos dados do radar e então envia um míssil interceptador para neutralizá-lo da forma mais eficaz possível. Embora o sistema seja eficiente, ele funciona melhor contra foguetes e mísseis de curto alcance, entre 4 e 70 quilômetros. Porém, em um ataque maior, envolvendo múltiplos mísseis, o Domo de Ferro pode acabar sendo sobrecarregado. O Ministério da Defesa de Israel tem outra carta na manga. O Domo de Ferro foi projetado para interceptar apenas foguetes que estejam em rota de colisão com áreas residenciais, como cidades e subúrbios ou locais militares estratégicos. É como se você não se importasse se algumas pedras caíssem no lixo ao lado da sua casa. Da mesma forma, o governo israelense não se preocupa tanto se mísseis caírem em áreas desabitadas ou regiões áridas. Agora, o Domo de Ferro sozinho não conseguiria enfrentar o arsenal de 100 mil foguetes do Hezbollah. E com o Irã entrando em uma possível guerra, a questão é: quais opções restam para Israel lidar com ambos os inimigos? É aí que entra o sistema de defesa Funda de Davi. Você pode pensar na Funda de Davi como a solução ideal de Israel contra mísseis de médio alcance, especialmente aqueles que vêm de 40 a 300 quilômetros de distância. Ao contrário dos foguetes mais simples que o Domo de Ferro intercepta, esses mísseis são mais sofisticados, mísseis balísticos táticos e mísseis de cruzeiro. E assim como o Domo de Ferro, a Funda de Davi também tem a capacidade de neutralizar essas ameaças mais avançadas. A Funda de Davi utiliza um sistema mais complexo em comparação ao Domo de Ferro. Ela opera em 2 estágios para interceptar e destruir o míssil que se aproxima, usando uma tecnologia chamada Hit to Kill. Esse método envolve o míssil interceptador colidindo diretamente com o míssil inimigo, detonando-o e transformando-o em pequenos pedaços, eliminando a ameaça por completo. O sistema foi projetado para enfrentar mísseis de médio alcance como o Fatah-3, frequentemente usado pelo Irã. Parece que Israel está bem protegido, certo? Mas a situação não é tão simples. Tudo se resume a custos. Cada vez que Israel dispara um míssil interceptador da Funda de Davi, o custo é de cerca de 2 milhões de dólares. Usar esse sistema para derrubar mísseis de cruzeiro não é uma solução financeiramente viável para qualquer país, incluindo Israel. Talvez, por isso, a Funda de Davi seja usada com moderação. Embora seja uma poderosa ferramenta de defesa, Israel tem preferido recorrer ao Domo de Ferro em situações menos críticas. E o uso da Funda de Davi tem sido visto em poucas ocasiões. Um exemplo do uso da Funda de Davi foi em 2023, quando o sistema foi acionado para interceptar um foguete Badr 3 lançado da faixa de Gaza em direção a Tel Aviv. Esse episódio mostrou a capacidade do sistema de lidar com ameaças mais complexas, como mísseis de cruzeiro reais. No entanto, vale lembrar que a Funda de Davi é um sistema de defesa de nível 2, projetado especificamente para interceptar mísseis de médio alcance. Embora a Funda de Davi possa enfrentar o que o Domo de Ferro não consegue, ainda existem ameaças maiores, mísseis balísticos intercontinentais como o Shahab-3 do Irã ou mísseis de cruzeiro pesados
como o russo Iskander e o chinês DF-15, carregam cargas úteis mais poderosas e representam desafios ainda maiores para os sistemas de defesa de Israel. Para essas ameaças, Israel precisaria de soluções ainda mais avançadas, complementando suas defesas com camadas adicionais de proteção. Com recursos limitados e já esticados, Israel enfrenta o desafio de defender-se contra ogivas capazes de destruir cidades inteiras. Para lidar com essas ameaças, o país desenvolveu o projeto AO-3, um sistema de defesa de nível 1 projetado para interceptar mísseis balísticos intercontinentais e outras ameaças complexas que vão além da capacidade de defesa aérea tradicional. Poucos países no mundo possuem esse tipo de tecnologia. O sistema AO-3 tem alcance suficiente para destruir mísseis inimigos antes de sua reentrada na atmosfera superior, podendo até neutralizar satélites em órbita. Esse sistema é particularmente eficaz contra mísseis hipersônicos, que viajam a velocidades 5 vezes maiores que a do som e têm grande manobrabilidade, capazes de cobrir longas distâncias, como da China ao Texas. O AO-3 usa radar para detectar mísseis balísticos intercontinentais em voo e destruí-los no espaço ou pouco antes de entrarem na atmosfera. Com as recentes atualizações do sistema, uma única bateria do AO-3 pode interceptar até 5 mísseis balísticos intercontinentais em apenas 30 segundos. Outro ponto fascinante do sistema é sua capacidade de ser lançado ao espaço antes mesmo que a trajetória exata do míssil inimigo seja conhecida. Isso permite que as forças de defesa de Israel respondam rapidamente a lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais, enviando interceptores enquanto o sistema ainda está calculando a verdadeira rota do míssil. No entanto, a grande desvantagem do projeto AO-3 é o seu custo de operação. Lançar um interceptor hipersônico é ainda mais caro do que o próprio míssil hipersônico que ele tenta interceptar, o que torna a defesa muito onerosa. Mesmo assim, diante das ameaças crescentes, Israel precisa continuar investindo em tecnologia de ponta para garantir sua segurança. 6 mísseis do sistema Arrow-3 compõem uma unidade de lançamento de mísseis em um local de interceptação e o restante do processo segue essencialmente o mesmo. Esses 3 sistemas, Domo de Ferro, Funda de Davi e Arrow-3, formam a base dos sistemas críticos de defesa aérea de Israel e frequentemente trabalham em sincronia, aproveitando ao máximo suas capacidades combinadas. O Domo de Ferro é o sistema mais interno de defesa, especializado em interceptar ameaças de curto alcance. Já a Funda de Davi e o Arrow-3 operam em diferentes camadas, lidando com mísseis de médio e longo alcance, respectivamente. No entanto, cada um desses sistemas tem suas próprias limitações. Por exemplo, a Funda de Davi e o Arrow-3, embora poderosos, já apresentaram falhas operacionais. A verdadeira eficiência desses complexos sistemas depende de sua capacidade de coordenar e operar em conjunto. Israel é capaz de não apenas operar, mas também sustentar esses sistemas de defesa em camadas graças a um software de gerenciamento de batalha. Esse software é fornecido e mantido pelo Sistema Avançados de Defesa e pela indústria aeroespacial de Israel, com apoio significativo dos Estados Unidos. Esse suporte permite que as forças de defesa de Israel sincronizem as operações dos sistemas, criando um mecanismo de defesa altamente eficaz. O resultado é um sistema integrado que pode não apenas prever, mas também agir rapidamente com base em informações de inteligência e monitoramento de radar. Isso permite interceptações eficazes e, em alguns casos, contra-ataques. Essa integração fornece uma camada adicional de segurança ao espaço aéreo de Israel, tornando-o praticamente impenetrável devido às suas estratégias de defesa em camadas DOT,
As estratégias das Forças de Defesa de Israel e do Ministério da Defesa também garantem que os sistemas se concentrem em mísseis mais perigosos, ignorando aqueles que cairiam em áreas desabitadas. Isso economiza custos operacionais e tempo valioso. A coleta e análise contínua de inteligência permitem que Israel antecipe movimentos inimigos e planeje estratégias de defesa e ataque de forma precisa, aumentando sua capacidade de resposta e segurança. A visão operacional de Israel garante a defesa do país e uma resposta eficaz a ataques em larga escala, embora seu sistema não seja infalível e possa falhar em caso de muitos ataques simultâneos. Nesse contexto, aliados como Estados Unidos e Jordânia são fundamentais, oferecendo informações valiosas e fortalecendo a defesa israelense, reduzindo o impacto de ataques DOT, os investimentos significativos dos Estados Unidos em sistemas de defesa como o Domo de Ferro, a Funda de Davi e o Cetro do Céu demonstram seu compromisso com a segurança de Israel. O presidente Biden reforçou esse apoio, advertindo o Irã e mostrando ações concretas, como a interceptação de mísseis. A Arábia Saudita e a Jordânia também contribuem com informações, ajudando a prevenir ataques DOT. Apesar das alianças estratégicas, Israel enfrenta desafios, como a possibilidade de uma guerra em várias frentes, que poderia esgotar recursos e moral das tropas. A falta de recursos e a pressão sobre os sistemas de defesa são preocupações, mas a ajuda contínua dos aliados é essencial para a sobrevivência e o fortalecimento das defesas de Israel. O cenário está em constante evolução, tornando os aliados cada vez mais cruciais para a segurança a longo prazo de Israel. Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Este é o bicho-papão que o Hamas verifica embaixo da sua cama quando ele se prepara para dormir. E não é uma brincadeira. Enquanto as Forças de Defesa de Israel, IDF, empurram os últimos vestígios do Hamas em Yunis, os atiradores estão indo atrás deles. Centenas de atiradores estão constantemente procurando na cidade, buscando por seus próximos alvos militantes. Os atiradores israelenses estão causando medo nos membros do Hamas, enquanto as IDF continuam suas operações de limpeza no norte de Gaza. Na parte sul, a disputa permanece aquecida. Dentro de Khan Yunis, que é o último reduto ainda controlado pelo Hamas, acredita-se amplamente que a liderança restante do Hamas está cercada com reféns israelenses e civis palestinos nos túneis subterrâneos. Enquanto isso, enviaram seus seguidores para lutar acima do solo, nas partes destruídas da cidade. Devido à natureza desesperada da batalha, não há mais lugares para a liderança do Hamas se esconder e lutar em torno de Khan Yunis tem sido muito intenso. O conflito atual é uma batalha diária, onde as tropas israelenses estão lutando rua por rua e prédio por prédio para erradicar as posições do Hamas e evitar que infiltrados se aproximem. A cidade está completamente cercada pela IDF, que está adotando uma abordagem cautelosa para evitar vítimas civis desnecessárias. Benjamin Netanyahu prometeu uma abordagem mais cirúrgica, implantando centenas de atiradores de elite, incluindo elementos de reconhecimento e unidades antimilitante. Esses atiradores são altamente treinados, capazes de se misturar ao ambiente, coletar inteligência, eliminar ameaças de forma autônoma e atingir alvos a longas distâncias. O treinamento de atiradores em Israel foi padronizado após o desastroso incidente conhecido como o Massacre de Malot em 1974. O curso de atirador M. King Adams foi estabelecido para garantir uma abordagem consistente em todos os órgãos israelenses envolvidos no combate aos extremistas. O objetivo de integrar o treinamento entre as forças especiais do Exército Regular e a polícia é garantir que as lições aprendidas não fiquem isoladas em uma comunidade e sejam compartilhadas. Além disso, os graduados precisam passar por recertificação anualmente e os instrutores continuam sendo militares ativos. Isso permite que novos equipamentos e táticas sejam rapidamente incorporados ao treinamento.
O curso oferece 3 tipos diferentes de treinamento. O primeiro é o curso básico de atirador, que todos os atiradores das Forças Armadas ou da Polícia Israelense devem concluir. Dura 7 semanas e é muito exigente, com os alunos começando o dia cedo e terminando tarde da noite. Eles passam longas horas no campo de tiro, precisando não apenas de boa forma física e habilidades de tiro, mas também de inteligência, pois o atirar envolve muita análise e cálculos complexos. Após esse curso, os atiradores destinados às forças especiais ou unidades policiais participam de um curso adicional focado em contra-militantes, com ênfase em trabalho em equipe e plataformas de tiro específicas para essas unidades. Embora os atiradores sejam treinados para atirar de diferentes posições, como helicópteros e veículos em movimento, os atiradores antimilitantes recebem treinamento adicional para isso. Eles aprendem a atirar de helicópteros, barcos e outras plataformas exclusivas como parte das operações antimilitantes. Em equipes tradicionais de atiradores há 2 membros, um atirador e um localizador, responsável por auxiliar o atirador com equipamentos como binóculos e óculos de visão noturna. Já os atiradores antimilitantes são treinados para realizar todas essas funções sozinhos. Apesar de haver 2 comunidades de atiradores, eles frequentemente treinam juntos, como durante exercícios onde simulam batalhas e tentam se caçar em cenários de guerra, mas sem ferimentos reais. É um excelente exercício onde 2 comunidades podem utilizar suas amplas experiências para trabalharem juntas. No treinamento no campo, nas ruínas de Khan Yunis, os atiradores israelenses estão constantemente procurando alvos do Hamas. Antes de uma missão, a equipe recebe um briefing sobre o que esperar na área, como a presença de uma suposta fábrica de armas do Hamas e dispositivos explosivos improvisados. Os atiradores israelenses então saem para a cidade, encontram esconderijos devido à destruição na área e escolhem cuidadosamente locais adicionais para mudar, evitando que o inimigo detecte padrões ou direcione seu fogo para a posição do atirador. Depois de selecionar esconderijos, os atiradores realizam vigilância. Embora as regras de engajamento exatas sejam classificadas, é bem sabido que os alvos prioritários são militantes com armas de fogo ou explosivos. Há também pessoas na área cinzenta que podem estar envolvidas em ataques, mas sua participação precisa ser aprovada antes de serem alvejadas. Por exemplo, em Khan Yunis, se alguém for visto usando um telefone público ou cavando buracos à beira da estrada em uma área conhecida por ter dispositivos explosivos, eles podem ser considerados alvos legítimos, mas a aprovação superior é necessária antes de agir. Os atiradores convencionais do Exército geralmente apoiam as unidades com as quais estão associados. Por exemplo, atiradores paraquedistas apoiam as tropas paraquedistas, e assim por diante. Independentemente de onde a unidade esteja operando, os atiradores ajudam nessas operações de combate de várias maneiras. Eles podem fornecer cobertura de longo alcance enquanto os soldados avançam. Além disso, eles podem realizar reconhecimento antes de um ataque para fornecer informações em tempo real a OS comandantes sobre a localização e força do inimigo. Os atiradores antimilitantes em Khan Yunis são diferentes dos atiradores convencionais. Enquanto os atiradores regulares geralmente trabalham em equipes, os antimilitantes muitas vezes operam sozinhos. Eles têm o mesmo equipamento avançado, mas são treinados para agir de forma independente, como lobos solitários, devido à sua formação superior. Os atiradores antimilitantes são esperados para agir com mais independência do que os atiradores comuns. Eles podem atirar sem aprovação prévia, pois geralmente operam sozinhos. Devem ser especialistas tanto em atirar quanto em localizar alvos. Além disso, precisam ser capazes de mudar rapidamente entre esses papéis durante uma operação. Além disso, carregam equipamentos de comunicação avançados e suprimentos para vários dias, pois podem ser enviados em missões perigosas de assassinato de alvos de alto valor e precisam se esconder por longos períodos, aguardando a oportunidade certa. Esses atiradores fazem parte de um esquadrão de operadores que recebem treinamento próximo, tanto em combate quanto em quartéis. Mesmo que forneçam cobertura de longo alcance durante um ataque, um atirador pode se juntar à equipe para ajudar na limpeza de um objetivo, se necessário.
Tanto os atiradores regulares quanto os especiais têm algumas diferenças, mas todos são bem treinados em atirar e coletar inteligência. Eles também são ferramentas críticas de informações de guerra. Para combater as alegações do Hamas sobre as ações das IDF, os atiradores israelenses têm dispositivos de gravação em seus corpos. Isso permite que as IDF publiquem imagens brutas do que os atiradores viram antes, durante e depois de um incidente, desafiando as narrativas do Hamas, não apenas no campo de batalha, mas também no espaço de informação. Sobre o futuro dos atiradores em Gaza, os atiradores israelenses continuarão a desempenhar um papel significativo nas operações de combate. Mesmo em pequeno número, eles têm um impacto multiplicador de força, podendo causar danos que exigiriam um grande número de tropas convencionais. Além disso, com suas capacidades de coleta de inteligência e impacto psicológico sobre os combatentes do Hamas, os atiradores de Israel continuarão a lidar com a morte de militantes conforme considerarem necessário. Esses ataques constantes terão efeitos devastadores na capacidade do Hamas de operar abertamente. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!